Oi gente, hoje quero mostrar para vocês uma caneta Rotring. Essa Rotring é a minha segunda caneta dessa marca. É uma marca conhecida por fazer materiais profissionais de desenho técnico, arquitetura. Durante um tempo eles produziram canetas tinteiro. Eles não produzem mais, isso acho que eles pararam a produção há uns 4 anos mais ou menos. Eu ainda não mostrei a outra caneta Rotring, que eu vou mostrar rapidinho aqui. Essa daqui, que é a Rotring Initial. Eu não fiz um review dela ainda, mas ela está sem tinta. Eu usei só um pouco, não gostei muito. Essa aqui eu comprei por causa do design mesmo. E eu tenho uma relação de amor e ódio por ela, que vocês vão entender por quê. Ela veio sem caixa. Essa aqui é a caixa da Initial, mas eu sei que elas vinham na mesma caixa. Então a gente vê, primeiro aqui, Rotring, pelo que eu entendi, esse anel vermelho, seria um Hot Ring, ring é o anel. Ela é alemã, se não me engano, sim, made in Germany. A caixinha ela já está um pouco detonada. As duas canetas eram produzidas juntas e saíram de linha juntas, pelo que eu entendi. Essa daqui é a Rotring Newton 600. A caixinha dela é de plástico. Ela abre em 2 tempos, que eu acho um negócio engraçado. Não sei exatamente porquê, talvez seja... eu quero saber que caneta tem lá dentro, mas não quero abrir a tampa inteira, então eu abro só uma parte. Tem umas invencionices da Rotring que acho que não deram certo e por isso que eles pararam de produzir, mas essa é uma das invencionices. A tampa abre em 2 tempos e não faz diferença nenhuma. Tem um manual de garantia. Tem outro manual de garantia. Sim, porque um é da Initial e o outro é da Newton. Essa aqui é a caneta. Já volto a ela. Aqui tem um outro manual. Isso aqui é um manual de uso. E a caixinha é bem legal, ela é toda almofadada. Cabe a caneta direitinho, não fica... Ela tem essas sulcos, né? Então a caneta não fica rolando pra lá e pra cá. É bem legal. Bom, a caneta em si. Eu gostei dessa caneta logo que eu vi, pelo design, porque acho que essa é uma característica da Rotring, eles buscam sempre fazer um design diferente. Ela é toda sextavada, que é bem legal porque ela não rola na mesa. Ela para no lugar e fica. A cor dela eu gostei bastante também, porque ela é uma espécie de um acobreado, um laranja, marrom, metálico, uma cor difícil de definir. Essa também, em diversas fotos que eu vi, cada hora ela aparece numa cor diferente, e é porque as câmeras têm dificuldade de captar esse tom metalizado. Os detalhes são cromados. Aqui na ponta tem um anelzinho vermelho, que ele é pintado. Ele é pintado aqui. O clipe também é bem interessante. Ele funciona bem, também não é muito duro nem muito mole. Ele tem uma dobra aqui e ele funciona com essa dobra. Inicialmente eu pensei que ele tinha aquele sistema de mola, mas não, ele tem só uma dobra aqui no metal que faz isso. Aqui também na ponta, não sei se eu conseguir ver, mas tem uns buraquinhos ali. Parece uma coroa. No clipe está escrito Rotring. E aqui é a mesma coisa. Só não tem um anel vermelho, mas o design é exatamente o mesmo. Por que amor e ódio? Bom, vamos lá. A tampa de encaixe. A pena. É bastante simples o desenho, tem só uma figura geométrica, escrito Rotring lá no meio, bem pequenininho, acho que isso não vai dar pra ver. E tem um M também de média, só que como você pode ver, ela não é média, ela é uma stub. Isso porque a pena quebrou, depois de eu ter usado umas 2 semanas. E aí eu tive que modificar ela inteira. Acabei transformando ela numa stub, porque era a única opção que eu tinha. Tive que limar
vou lixar aqui e diminuir o alimentador para que ele não encostasse no papel, já que a pena diminuiu de tamanho. No final das contas, gosto mais dela stub do jeito que tá do que como era originalmente, mas foi bastante frustrante ver a pena da caneta quebrar. E na verdade eu nunca tinha visto isso, mas aquela bolinha na ponta, acho que tinha algum defeito de fábrica e ela quebrou, caiu a bolinha. Para terminar de mostrar como é que ela funciona, aqui é outra invencionice que eu achei muito legal de início e que logo depois quebrou também. Você gira essa pontinha e ela abre ali e solta aqui. E aí, aqui tem um outro cartuchinho, ela veio com um cartucho. Eu não consegui encaixar nenhum conversor nessa caneta. Aqui dá pra ver, acho que não dá pra ver, mas ela tem uma espécie de um parafuso lá dentro que gira quando você gira isso daqui e se encaixa na rosca, né, que fica aqui. A rosca aqui, por sinal, agora está coberta com fita crepe. Por quê? Como isso aqui é de plástico, eu girei poucas vezes e o parafuso, a rosca, como se diz? Esqueci o termo, mas quando você parafusa e ele já não prende mais. É isso que aconteceu. Bom, outra coisa, não consegui encaixar nenhum conversor, ela não veio com conversor, não sei se tem algum conversor que caiba aqui. O que acontece é que o cartucho se encaixa num lugar muito distante e os conversores mais largos não passam nesse parafuso aqui. Aqui dentro eles ficam presos. E os conversores menores, que nem aquele da Parker, que é um pistãozinho que não é de rosca, né, só de empurrar, como se fosse um êmbolo de seringa, ele não encaixa aqui, nessa outra parte. Então eu estou usando ela com cartucho, porque eu tenho um monte de cartucho aqui, mas é um pouco frustrante também não ter um conversor. E eu tive que colocar essa fita crepe porque o plástico, como eu disse, gastou rapidamente, que eu usei questão de 2 semanas, e aí eu tive que colocar fita crepe para que isso daqui prenda mesmo, porque antes eu girava e ela girava em vão, girava em falso, né? Bom, agora está bem preso, o grip section aqui não escapa, ele é bem longo, como você pode ver, e liso, um plástico preto liso. A caneta pode ser encaixada aqui e isso é bem legal. De novo, a questão do design, que é muito interessante visualmente, mas nem sempre funciona, né? Essa aqui encaixa, ela encaixa nesse ângulo chanfrado, só que a caneta fica, pelo menos para mim, muito longa. Eu vou pegar uma outra caneta grande aqui, que eu sempre uso para comparar, que é a Lamy All-Star, e a gente vê como a Rotring continua. A Lamy já é uma caneta grande, bojuda, e a Rotring ainda assim é grande demais. Então isso meio que inviabiliza utilizar ela aqui. E aí eu acho uma falha de design, que é o seguinte, aqui ela é meio arredondada, e quando a gente tira a tampa não fica em pé. Como a gente pelo menos supõe que as canetas tinteiras são feitas para durar muito tempo, quando você coloca ela na mesa, a tendência é ela começar a riscar. Então essa aqui não fica em pé e você é obrigado a deixar ela assim. Por que o amor e ódio? Justamente o que eu mais gosto na caneta é também o que eu mais desgosto. O design dela é muito legal, mas algumas coisas não funcionam. Funciona como design visual, mas não funcionam na prática da escrita. Ela é uma caneta de metal, tá? Praticamente toda de metal, exceto pelo grip section. Só que é uma caneta pesada, eu até supunha que ela fosse mais pesada. Para mim, ela é grossa o bastante, porém o encaixe aqui faz com que o grip section seja bem fino. E ele é fino como... Deixa eu ver se eu tenho alguma para comparar.
fino como a Parker Sonnet. Não, ele é mais fino do que a Parker. Não sei se isso dá pra ver direito no vídeo, mas ele é mais fino do que a Parker Sonnet, que é em si uma caneta bastante delicada, mas é bem mais estreita. Bom, a Rotring deixou de produzir canetas. Eu acho que é uma pena porque eles buscavam fazer canetas com um visual diferente, mas ela tem esses problemas. Vou escrever um pouquinho para ver como ficou, mas assim, de novo, essa não é a pena original. E agora ela é um stub em torno de 1.3 milímetros mais ou menos. Uma Rotring Newton. Pelo que eu entendi, a Newton 600 é uma atualização de um modelo que já existia, que se não me engano chamava Rotring 600 só. A tinta aqui é um azul azul X, porque eu não sei, é um cartucho que eu tinha aqui em estoque misturado com outros. Parece um pouco o Sheaffer Script Blue, mas não sei se é. E a pena, como eu disse, era para ser média, mas agora é mais ou menos 1.3 milímetros stub. O que significa que depois, deixa eu tentar explicar o que aconteceu. A pena era, vamos supor que isso aqui seja uma pena de caneta com aquelas bolinhas aqui na ponta. Dá pra ver isso? Não sei se eu consigo desenhar assim. Bom, imagina que isso aqui seja uma pena que tem aquelas duas bolinhas aqui, porque é uma pena média redonda. O que acontece foi que uma das bolinhas caiu. E eu fui obrigado então a cortar a pena aqui e trabalhar ela, lixando e ajustando ela. A coisa é tão precária porque eu não tenho nenhuma lixa decente para fazer isso. Então eu acabei descobrindo que o fundo de uma caneca de cerâmica minha conseguia lixar sem deixar ela arranhando o papel. Então eu fiz essa pena raspando ela no fundo de uma caneca de cerâmica. Mas enfim, eu tive que cortar ela aqui, então isso aqui se perdeu. E a pena ficou assim. Dá pra ver? Acho que assim dá pra ver, né? Como ela ficou. E aí, para compensar, eu tive que raspar esse alimentador para que ele não, como a pena ficou menor, né? Para que ele não raspasse no papel. Deu um trabalho danado, mas o resultado ficou legal. Ela ficou um stub mais ou menos como, acho que eu já fiz o review dessa, é uma Pilot 77G, eu acho, que ela é um stub que a linha horizontal é muito fininha, quase um fio de cabelo, e a vertical é bem grossa. Eu tentei medir aqui e ela está entre 1.1 e 1.5. Eu reparei também que ela tem um efeito zoom, mais ou menos que nem a Sailor Zoom, porque em cada ângulo que eu faço, deixa eu ver se eu consigo mostrar, mas se eu deixar ela bem deitada em relação ao papel, ela faz um traço mais grosso. Se eu inclinar um pouco, ela faz um pouco mais fino. Ups. Então, posso acho que dizer que eu inventei uma stub zoom, que aqui você consegue ver, né? Que ela não é afinando e engrossando. Enfim, uma experiência que saiu o que eu consegui fazer. E eu consegui, por incrível que pareça, que ela ficasse bem macia, bem suave, assim. Ela desliza no papel e tem esse efeito interessante. Por isso que eu disse amor e ódio, e porque... outra coisa que eu tive que fazer também, acabei de lembrar, eu tive que desmontar o alimentador, porque como ela ficou stub e ela põe mais tinta no papel do que poria uma caneta de pena média, eu tive que alargar os dutos de tinta aqui dentro do alimentador para que a caneta não ficasse seca, não ficasse arranhando o papel. Então
Então tem que fazer essa série de ajustes só porque mudou a pontinha da pena. Como a pena em si é o que influencia todo o funcionamento da caneta. E agora ela é bem úmida. Esse papel que eu estou usando é um papel ordinário, seco, e ela ainda assim é bem úmida. A gente vê como ela escreve agora com suavidade e com essa diferença de linha que é própria da Stub. Bom, é uma caneta que está fora de linha, é possível comprar ainda, tem gente que tem em estoque desde 2007, eu acho que quando ela saiu de linha, mais ou menos. Tem essas questões, mas ainda assim é uma caneta interessante, mais interessante do que a Rotring Initial, que eu vou mostrar no próximo review. Não sei se no próximo, mas em um próximo. E quem tem vontade de ter uma Rotring na coleção, considerando que ela não vai mais produzir canetas tinteiro, é uma opção. Eu quero acreditar que esse problema que eu tive com a pena foi pontual, foi um defeito de fábrica, mas sim, como entre mandar isso aqui para a Alemanha e gastar uma grana danada com frete e tudo mais, e talvez eles nem tenham isso em estoque, ou eu consertar e ter um resultado bom, eu que já prefiro apenas Stub mesmo, preferi deixar assim. Mas eu espero que isso não aconteça com outras pessoas, até porque uma caneta de tinteiro não é feita para durar só 2 semanas. O que não acontece na Initial é que essa pena parece ser extremamente resistente. Eu já desmontei ela tudo e nunca vi problema nenhum. Enfim, Rotring, essas questões de desenho, Rotring Newton 600, ainda assim uma caneta difícil de não gostar dela. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreva aí e até a próxima. Tchau, tchau.